Olá pessoal, ainda falando do tema polêmico que é embriaguez ao volante, estamos aqui para falar deste tema o professor Fábio Guarani, que é promotor de justiça no Paraná. Fábio Guarani, esse tema está realmente repercutindo bastante, principalmente na sociedade, e há toda uma divisão da doutrina da jurisprudência. Afinal de contas, essa decisão do Supremo que considerou como sendo crime de perigo abstrato, na sua opinião, está correta? Ela está correta por várias razões, né? A primeira é a seguinte: o crime de perigo abstrato per si, ele não é uma categoria ilegítima. Por quê? Porque se o crime de perigo abstrato ele está constituído a partir de uma presunção de perigo no comportamento, que está calcada, primeiro, numa base científica sólida, segundo, em regras de experiência consolidadas, e terceiro, numa estatística que demonstre e evidencie tanto a base científica como as regras de experiência, me parece bastante razoável, plausível e necessário até que o legislador, quando identifica esse comportamento como perigoso, para principalmente massas de pessoas, ele efetivamente fazer uso da categoria dogmática do perigo abstrato para tipificar o comportamento. Por quê? Num país que é campeão mundial de acidentes de trânsito, não se pode esperar que o embriagado mate. Não se pode esperar que o embriagado lesione quando dirige, porque o tipo de exposição, o grupo de pessoas expostas, o conjunto de pessoas que pode sofrer a lesão é tão possante, é tão consistente, que o volume de tragédias pelos quais eu teria que esperar seria maior se eu não pudesse antecipar a tutela, evitando que os sujeitos que se potencializam como criminosos de trânsito, por exemplo, se embriagassem, né? Veja que esse crime de perigo abstrato ele responde pelos três critérios. Cientificamente, a medicina informa que o sujeito embriagado reduz a sua capacidade de motora, a sua capacidade de reflexos, os seus movimentos se tornam mais lentos, a percepção de mundo diminui. Sim, cientificamente isso tem prova. Regras de experiência. Toda pessoa que já dirigiu embriagada, e suas experiências que podem ser inclusive pessoais, ou que tiveram juntos com pessoas embriagadas dentro de um veículo, perceberam que a maneira como conduzia o veículo colocava tanto o motorista como o acompanhante, como todos os circunstantes em perigo, perceberam. Se tu vai a um hospital qualquer de madrugada em uma cidade, os volumes de acidentes de trânsito que afluem ao hospital dentro do volume geral de urgências é significativo do ponto de vista estatístico? Então veja, não há razões para que nem no Brasil nem em outro lugar do mundo se deixe de trabalhar com a tutela penal mediante crime de perigo abstrato, tá? Porque o comportamento ele é perigoso ex ante factum, com uma consistência evidente desse perigo, sem que haja necessidade de depois eu ficar demonstrando que estava cheio de gente no local, que o pipoqueiro quase foi atingido, etc. Por quê? Porque esse sujeito, ainda que não estivesse naquela circunstância, na hora, por exemplo, que foi flagrado embriagado, aquela circunstância se avizinharia na sequência, por exemplo, do seu trânsito. Se estivesse indo para casa, por exemplo, faltassem 2 bairros. Então, quer dizer, pode ser que o pipoqueiro esteja na outra quadra. Quer dizer, isso não interessa. O que interessa é que esse sujeito se potencializa como pessoa perigosa no trânsito. E isso é o quanto basta para o Estado reprimir. Agora, cuida, nem todo crime de perigo abstrato é legítimo. Quando ele não é legítimo? Quando essas bases de fundamentação dele não estão presentes. Então não se trata nem de demonizar a categoria crime de perigo abstrato, nem de usá-la de maneira solta e frouxa, né, como se sempre fosse possível. Né? É trabalhar com ela de maneira parcimoniosa, quando não é cabível um outro tipo de tutela, né? Particularmente nas situações que são testadas pelo convívio social como situações perigosas. Bom, um outro exemplo consistente, por exemplo, de crime de perigo abstrato é o tráfico, que é crime contra a saúde pública, cujos efeitos deletérios são testados cientificamente, estatisticamente, por regras de experiência. E a Constituição, inclusive, legitima. Quer dizer, não há nenhum embate entre a Constituição e os crimes de perigo abstrato. O artigo 5º da Constituição fala de tráfico de drogas, mas não criminalizar com mais força. Agora, uma questão que a gente tem ouvido falar de legislação estrangeira que pune, inclusive, o caroneiro. Então, o sujeito pega uma carona, aquele que está na direção está embriagado, o caroneiro percebe que o outro é embriagado e há registro de legislação estrangeira que pune o caroneiro. Neste caso, você acha que seria possível isso acontecer também na nossa No sistema brasileiro hoje posto, né, de lege lata, não. Porque, veja só, como é que eu poderia punir o caroneiro? Só de um jeito, criando um crime omissivo, né, de que ele deixa de impedir aquele que está embriagado de assumir o volante. Ele deixa de impedir.
Ou através da omissão imprópria, se eu previsse as modalidades dentre as modalidades de omissão imprópria, essa. Agora, nas nossas modalidades do 13, parágrafo 2º, não há nem dever legal do caroneiro, nem dever assumido de outra forma do caroneiro, nem criação pretérita do risco por parte do caroneiro de partida. Agora, veja lá, pode acontecer que exista o quê? O caroneiro se responsabilizou de antemão por impedir que esse sujeito se embriagasse e ele dirigisse. Bom, aí ele está assumindo posição de garante do 13, parágrafo 2º, a linha B. Aí até dá para pensar nisso. Ele é garante, né? E desde que haja resultado, mas daí eu não teria o tipo penal do 306. Eu teria o tipo penal, por exemplo, do homicídio imputado a ele, ou de uma eventual lesão corporal imputada a ele, não o do 306, porque os crimes de omissão imprópria exigem resultado, né? São crimes materiais. Então o 306 de qualquer forma não seria possível imputar. Agora, os resultados materiais eventuais de uma condução de veículo mediante embriaguez, essas poderiam ser imputadas se as posições de garante estiverem presentes, particularmente da linha B e da linha C, se ele criou o risco preteritamente, supondo, por exemplo, que ele que forneceu a bebida para quem está dirigindo. Então, nessas situações, eu poderia imputar o resultado lesivo se porventura ocorrer. Agora, a imputação mediante omissão própria do 306, que não é um crime de resultado, é um crime de mera atividade, crime formal, na verdade, pode ter resultado naturalístico desdobrado, mas a princípio é um crime de mera atividade. Este crime só poderia ser imputado através de um tipo penal que criasse a figura de omissão própria, e no Brasil não existe. Acho talvez um pouco exagerado, tá? Porque o grande... Nesse caso, havia uma criminalização específica, uma tipificação específica. Pô, daí sim, agora me parece um pouco exagerado, porque mesmo que a gente viva numa sociedade de risco, em que a gente gerencie tecnologias de risco e os outros também, já é bastante encargo para a gente gerenciar as nossas tecnologias de risco, eu cuidar do meu automóvel. Agora daqui a pouco eu tenho uma sobrecarga porque eu tenho que cuidar ainda de como alguém dirige o seu automóvel. Então, quer dizer, salvo que seja pai em relação a filho, por exemplo, e aí outra coisa, porque existe uma relação de controle mesmo. Agora, nas demais situações, eu não posso sobrecarregar as pessoas a tal ponto que elas tenham que ficar cuidando além de si dos outros, né? Quer dizer, inclusive é interessante, porque se tu pensar, por exemplo, em lei seca, agora a gente tem uma situação assim que se combinavam todos de que um não bebesse, né, para voltar. Essa era essa era a figura ideal, né? Quer dizer, aquele sujeito se tomar um gole, daqui a pouco todo mundo vai estar de carona e o sujeito tomou mais de 0,6, vai responder por crime, isso não tem cabimento, né? Então é sobrecarregar demais. A gente nunca pode esquecer que um crime omissivo, ele cria uma sociedade mais solidária. Mas por outro lado, ele diminui tanto o teu campo de liberdade que daqui a pouco tem que estar cuidando de todo mundo todo o tempo e não tem tempo para ti. E aí florescer a tua personalidade, que é a base do princípio da dignidade da pessoa humana, se torna impossível. Então dá para sobrecarregar demais, né? Legal. Então vocês viram aí a opinião do professor Fábio Guarani, que é promotor de justiça lá no Paraná, no caso em Curitiba. Participe também, dê a sua opinião, você concorda, discorda, o que você pensa desse assunto tão polêmico e que está dividindo a doutrina, a jurisprudência e nem tanto a opinião pública, que parece que a opinião pública é no sentido efetivamente da criminalização de qualquer situação que envolva dirigir embriagado. Então participe, dê a sua opinião.